Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Igor, eu sou designer mecânico e hoje eu vou trazer 5 bons motivos para você iniciar nessa área do design mecânico. Só que primeiro eu vou explicar o que é esse tal de design mecânico, que eu tenho mostrado bastante coisa no Instagram e até agora tem gente que não sabe exatamente o que eu faço. Inclusive eu pesquiso bastante sobre esse conteúdo na internet, eu não acho muita coisa, eu não sei se o pessoal acha que é uma área muito nerd, ou se é uma área que exige muito cálculo, se é uma área muito difícil, eu não sei. Eu sei que eu preciso trazer um pouco mais sobre essa área. Inclusive tem muita gente que tá perdido aí, cara, não sabe o que vai fazer, não sabe o que escolher para fazer de profissão, ou sei lá, quer um hobby novo. Eu vou tentar até o final do vídeo te convencer para você saber mais, pelo menos, pesquisar mais sobre essa área aí que eu gosto tanto, que inclusive eu tenho o símbolo dela tatuado aqui no meu braço. Tá, vamos lá. Primeiro, eu preciso definir o que é quando eu falo mecânica, porque quando eu falo mecânica, o pessoal acha que eu faço só coisas relacionadas a carro ou a mecânica automotiva. Envolve isso também, mas não é só isso. Quando eu falo de mecânica, na verdade, estou falando de movimentos, estudos do movimento, estudos de mecanismos, de sistemas. Eu estou falando de forças atuantes em um sistema, em uma peça, enfim. Não dá para explicar tudo aqui, mas só para resumir, não é só sobre carro. Eu mesmo sou formado em engenharia mecânica. E não precisa ser um engenheiro mecânico para trabalhar com designer mecânico. Inclusive, quando eu falo designer, é porque lá na gringa, essa área é chamada de Mechanical Designer Engineer. Ou seja, é engenheiro de desenho mecânico, alguma coisa assim. Então, quando eu falo desenhista mecânico, desenhista industrial, designer mecânico, projetista mecânico, que é muito conhecido também, na verdade é uma coisa só, é porque o desenho é a maior ferramenta que a gente vai estar usando. Já que não é só sobre carro, quem trabalha nessa área tem que aprender a fazer tudo. Eu posso projetar sistemas, eu tenho que projetar peças, eu tenho que projetar mecanismos. E aí rola uma confusão, porque quando a gente fala de desenho, as pessoas que são de fora dessa área acham que a gente só faz um desenho, só faz um 3D ali, puxa uma linha e acabou, é só isso. Mas na verdade vai muito além. O desenho é só uma das ferramentas que a gente precisa usar para a gente projetar mesmo, planejar uma peça, um sistema. Ou seja, a gente começa lá no rascunho, no caderninho mesmo, coletando informação, fazendo todo o estudo de onde vai ser aplicado aquilo que a gente está criando e vai até o processo de fabricação, desde o comecinho da fabricação ali até o produto final, com o cliente segurando a peça ali, recebendo, aplicando a peça, onde ele vai usar. Então olha a complexidade disso, entre aspas, porque não é tão complexo assim igual a gente pensa, mas envolve sim bastante planejamento ali, desde o rascunho até a peça final ali com o cliente. Ué, Igor, mas você está falando tanto de fabricar, de projetar, mas afinal, o que um designer mecânico projeta? Na verdade, cara, tem uma infinidade de coisa, não tem um campo específico só. Eu mesmo trabalho com impressão 3D faz muito tempo já, antes de entrar na faculdade, mas hoje eu também trabalho com projetos de usinas e subestações elétricas, que são projetos mecânicos gigantes. Eu trabalhei com peças automotivas, mas também já trabalhei até com próteses, prótese animal, prótese humana. Então, cara, é uma infinidade de coisa e essa é a parte mais legal dessa área do design mecânico, que você pode trabalhar na área que você quiser, você não precisa escolher uma área só. Se você era aquela criança que quando recebia um brinquedo abria tudo para ver o que tinha dentro, para brincar com as pecinhas lá dentro e fazer outras coisas, é um grande sinal que você nasceu para trabalhar no design mecânico. Então vamos lá, 5 bons motivos para você iniciar na área do design mecânico, e o primeiro eu já falei, que é a possibilidade de você trabalhar com uma infinidade de coisas. Você pode desde trabalhar com hobby, não necessariamente você precisa querer viver disso, ter isso como profissão, você pode simplesmente ser um hobbyista, gosta de construir coisas, ou você gosta de planejar algumas coisas, mas só para você, ali no cantinho da sua casa, e você se inspirar em outros projetos, você que gosta de criar coisa nova. Cara, você pode trabalhar com isso como um hobby, você vai precisar mesmo de algumas ferramentas ali para poder estar usando, inclusive um software de desenho 3D, e também um pouquinho de conhecimento prático para você não sofrer tanto na hora de fazer os seus projetos. Ah, Igor, mas eu não quero trabalhar só como hobbyista, eu quero realmente conhecer mais sobre essa área aí, eu quero saber o que essa área tem para oferecer. Uma infinidade de coisas. Você pode, inclusive, estar trabalhando na indústria, trabalhando em grandes empresas que tem uma demanda muito alta de desenhistas mecânicos, de projetistas, mas você também pode estar trabalhando como autônomo, tanto oferecendo o projeto para as pessoas, como também vivendo das suas ideias. Se você realmente tem algumas ideias, se você consegue identificar ali alguns problemas que faltam no cotidiano, na vida das pessoas, mas você não sabe bem como construir ou como colocar essa ideia em prática, provavelmente você precisa entrar na área do projeto mecânico para você aprender a usar essas ferramentas, a usar essas tecnologias, para você colocar as suas ideias em prática. Inclusive eu tenho uma ideia que eu coloquei lá no Instagram, no TikTok, e essa ideia viralizou, eu não dava nada para ela, mas o pessoal gostou muito, o pessoal quer comprar essa ideia, assim, quer comprar o produto mesmo para ter no dia a dia, que é uma garrafa de água para usar na academia. Cara, eu não dava nada para essa ideia, ela viralizou, todo mundo amou, e eu consegui vender essa ideia para uma empresa chamada In, que é uma empresa lá de Miami, que comprou minha ideia, é uma empresa de consultoria nutricional,
para atletas do mundo inteiro, inclusive atletas daquela modalidade Ironman. Então eles compraram a minha ideia e agora a gente está fazendo todo o processo para poder colocar em prática. Se você não acompanhou, entra lá no meu Instagram ou aqui no Shorts também tem alguns vídeos que eu já postei explicando como que eu estou colocando essa ideia no mercado mesmo, junto com a AIM, que vai vender esse produto aqui no Brasil. Cara, o segundo bom motivo para você iniciar nessa área é que você sempre vai estar trabalhando em 2 níveis. Como assim? É que, vamos supor que você seja um desenvolvedor de software, por exemplo, e aí a pessoa vai fazer home office e a pessoa vai ficar o dia todo no computador. Cara, eu particularmente eu acho que eu não ia me sentir confortável com isso, embora trabalhar na casa, ter um escritório, ter ali o seu ambiente para você trabalhar. Eu não consigo, cara, ficar me imaginando num lugar só. Eu preciso ser uma pessoa muito dinâmica, eu preciso estar trabalhando com várias coisas diferentes, eu preciso ter vários tipos de projetos diferentes, eu também preciso estar em ambientes diferentes. Se eu ficar só no computador, eu acho que vou me sentir mal, sabe? Enfim, é uma coisa pessoal minha, eu acho que algumas pessoas passam por isso também. Então, como assim trabalhar em 2 níveis? Eu vou trabalhar no meu computador, mas também eu preciso estar no campo, eu preciso estar na prática, eu preciso ver como que está sendo fabricado os meus projetos, porque eu preciso estar acompanhando, sabe, a execução, porque eu vou planejar isso, eu vou projetar algo que vai ser fabricável, então eu tenho que saber se está sendo validado o meu projeto. Também eu posso estar fabricando eu mesmo, colocando o meu projeto ali na prática. Então, 2 níveis. Você vai trabalhar ali no nível ali de planejamento, né, a coisa ali no seu escritório, no seu estúdio, que seja, mas você também precisa ir para campo, e aí eu acho que isso é uma coisa mais saudável, cara. Você não vai ficar só no lugar, sabe, ali só no chão de fábrica, mas também não vai ficar só ali sentado no computador. Eu acho isso muito satisfatório para mim, porque não consigo ficar num lugar só. E uma outra forma também de trabalhar em 2 níveis é que você vai trabalhar no nível teórico, porque você tem que planejar, você tem que fazer o estudo, você tem que fazer análise, você tem que validar aquilo. E por outro lado, você também tem que trabalhar no nível visual, porque aquilo tem que ficar bonito, tem que ficar atraente, tem que chamar a atenção do seu cliente, porque o seu cliente muitas vezes ele não vai entender nada de mecânica. Ele não vai entender nada dessa teoria da fabricação, da construção, mas ele precisa olhar para aquilo e realmente se sentir bem, saber que você criou algo que foi realmente bem trabalhado, muito bem pensado, e a aparência conta muito nessas horas. Então eu também gosto muito dessa coisa visual, olhar para o meu projeto e falar, nossa, ficou bonito demais isso daqui que eu fiz. Ó, se você está gostando desses motivos aí, ou se você não conhecia essa área, se você não sabia que era assim, cara, te peço uma ajuda, deixa um like nesse vídeo aí, porque se você tá vendo, meu canal tá bem no comecinho, eu ainda tô aprendendo como é que funciona, então tô pedindo na humildade mesmo pra você me dar uma força aí. Eu vou trazer muita coisa legal aqui no canal, então, cara, dá uma força aí, porque se você me ajudar e se você se inscrever no canal, esse canal vai crescer, eu vou conseguir trazer mais conteúdo. Um outro bom motivo, que inclusive é um assunto que tá bastante em alta, que eu acho que talvez mereça até um vídeo separado para isso, mas eu vou tentar resumir aqui, é que o design mecânico não perdeu espaço para IA. Pelo contrário, a IA tá ajudando muito, a inteligência artificial está ajudando muito como uma ferramenta para a gente poder organizar nosso projeto, para a gente poder projetar. A gente não sabe o decorrer, né, dos próximos anos aí, como que vai ser o desenvolvimento da IA, que está sendo muito rápido. Mas eu acredito que não vai ser tão já que a gente vai perder espaço para a inteligência artificial. Porque assim, cara, você precisa projetar algo para uma pessoa. E, cara, você entender a dor de uma pessoa, a dor que eu falo, entender assim a necessidade dela com algo que você está criando, não é uma coisa tão fácil assim. Não é um simples algoritmo que vai fazer isso para você. Eu mesmo já tentei algumas vezes pedir para a inteligência artificial fazer algum projeto para mim e não sai nada a ver do jeito que eu quero. Ah, mas é o prompt lá, você tem que saber pesquisar. Cara, eu já tentei, eu não consigo. Eu peço para a IA fazer algo para mim e não fica do jeito que eu quero, sabe? E eu acho que nada mais humanizado do que você realmente se colocar no lugar da pessoa que precisa daquele projeto e você realmente entender a dor dela para você colocar em prática, com base no seu conhecimento, com base nas suas experiências, e você realmente criar algo que é humanizado. O ser humano é assim, a gente não gosta de coisa muito artificial, né? Então acho que nada mais humano do que você realmente entender o seu cliente e você traduzir essa ideia que está toda abstrata ali na cabeça dele e você traduzir isso para um projeto real, para um projeto que é fabricável, e você muitas vezes até entregar mais do que ele espera, cara. Eu não vejo a inteligência artificial fazendo isso. Cara, uma outra coisa assim que eu gosto muito é das condições de trabalho, porque assim, ó, nem tudo é um mar de rosas. Então, a gente tem prazo para atender, a gente tem responsabilidades também para atender. Mas assim, embora a gente realmente tenha aqui na prática, a gente tenha que ver esse projeto sendo fabricado, não é uma condição muito insalubre. Então, hoje eu trabalho em um ambiente de escritório e assim, eu me sinto bem, eu posso trabalhar também na minha casa. E tendo em vista um salário aí que vai de 3 mil até 6 mil, que é uma média aí que o mercado está oferecendo, já ouvi falar até de 7 mil reais, mas não é algo muito comum. Mas, cara, se você entrar na área, você fazer um negócio legal, você se destacar não só dentro da teoria do design mecânico, mas também se destacar como um bom profissional, você entregar realmente o que seus supervisores estão pedindo
surpreender eles todo dia, aquela coisa que serve para qualquer área, cara, você consegue tirar um salário bom sim. Igual eu te falei, o design mecânico não é só desenho, então você precisa realmente ser um bom profissional, saber gerir os seus projetos, saber planejar, você saber equilibrar um trabalho de qualidade com o tempo e também com o custo. Então, cara, é um trabalho assim, de gestão. E não adianta, tem que ir pra prática, porque o melhor designer mecânico é aquele que sabe da prática. O cara tem que colocar a mão na massa, não tem jeito, não tem como fugir. Mas não é tão difícil assim também não. Eu gosto das condições de trabalho do design mecânico, é aquela coisa mesmo de ficar ali no conforto, ter um salário legal, bacana, dá pra viver bem. Claro, não adianta você chegar como júnior, né, um projetista júnior, mas querer tirar o salário de um sênior, de um pleno, não adianta, tem que ralar um pouco aí, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento pra ir colocando e mostrando o serviço, né? Mas, cara, o que eu sempre falo, tem que gostar da parada, tem que se interessar pela área. Eu gosto muito, sempre gostei desde criança, então vai pesquisar sobre o que é, vai ver se te interessa, e antes de você pensar em conforto, em salário, em condições de trabalho, pensa primeiro se você vai gostar dessa parada aí, porque eu gosto, é satisfatório, mas antes de tudo tem que gostar. E, cara, um motivo muito bom que eu gosto muito é que o design mecânico te ajuda a pensar melhor. Porque assim, cara, você vai projetar algo, você tem que planejar, então não adianta só sair rabiscando, não adianta só sair fazendo peça ali, você tem que realmente criar um pensamento lógico, você tem que ter um pensamento visual. O que é o pensamento visual? É antes mesmo de você colocar o seu rascunho no papel, você já começa a projetar ele no seu cérebro, você já começa ali, sabe, eu sempre falo que quem trabalha com 3D, cria uma caixinha do 3D no cérebro, que daí você já começa a imaginar aquele cenário ali 3D, e você já começa a imaginar as peças, como que você vai fazer os encaixes, e aí quando você vai para o computador, você já sabe mais ou menos o que você quer. Então essa é uma área que te ajuda a pensar melhor, você começa a ser mais criativo, você começa a tomar decisões melhores, e você começa a diminuir o tempo de você produzir algo, de você projetar algo, de tanto quebrar a cabeça tentando projetar, de tanto quebrar a cabeça tentando planejar, você acaba melhorando muito o seu pensamento lógico e a sua criatividade. Eu falei 5 motivos, mas eu vou dar mais um motivo, cara, que é o que eu mais gosto, que é o desafio, cara. É uma área muito desafiadora. Você imagina você receber a solicitação de um projeto que você não sabe como vai ficar, algo que você nunca viu na vida, mas aquilo vai sair da sua mente. E aquilo tem que ficar bom, tem que ser fabricável, tem que ser validado e alguém tem que gostar daquilo, alguém vai usar aquilo, vai colocar aquilo em prática na vida. Eu acho muito desafiador e muito satisfatório, sabe? Eu gosto muito de ver o meu rascunho ali no papel, eu gosto muito de ver o meu projeto ali no computador e de repente eu vejo aquilo em prática, às vezes vendo até na TV o meu projeto e eu falo, cara, aquilo saiu da minha mente, velho, eu criei aquilo. Então é muito desafiador. Claro, muitas vezes a gente erra, não tem como fazer um projeto ali e acertar de primeira, mas eu acho que é isso que deixa mais legal essa área, a gente tentando e a gente acertando e às vezes não conseguir, mas de tanto quebrar a cabeça você vai lá, acerta e aprende algo novo. Cara, eu acho muito desafiador, muito satisfatório. É uma área muito, muito gostosa, cara. Eu acho que vale a pena pelo menos pesquisar sobre o que é. E quem sabe você que tá perdido, cara, você não sabe muito bem o que você quer seguir, talvez você olhe isso e fala, meu, era isso que eu queria, eu só não sabia como é que chamava. E comenta aí se você já conhecia essa área, se você ficou com alguma dúvida, se você já trabalha nessa área, o que você acha. E vamos fazer esse canal crescer aí, vamos trazer muito mais coisas aí sobre mecânica, sobre design, sobre projeto, sobre ideia, criatividade. Cara, tem muita coisa que dá pra falar aqui, velho. Eu agradeço demais se você puder me ajudar nesse canal aqui.